Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Fernando Aquino e quero, dentro desse vídeo, falar um pouquinho sobre a lição de número 12, o maior de todos os mandamentos, amor. Então a gente vai, para começar, né, vamos estar vendo aqui nosso texto bíblico básico, que está lá em Mateus, capítulo 22, os versos 34 ao 40, e 1 Coríntios 13, dos versos 1 ao 5, ok? Também aí o nosso texto áureo, que está lá em Gálatas 5, versos 14, que diz: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E já o nosso comentário, né, a palavra introdutória aí nos diz: Jesus foi indagado por um mestre da lei religiosa, muito provavelmente um escriba ou fariseu, sobre o grande mandamento da lei. Está lá em Mateus 24, 35. O Filho de Deus, no entanto, foi ao cerne da questão, não deixando oportunidade a nenhuma réplica. Jesus mostrou a eles que o amor é o centro, o mandamento que mantém todos os outros. Então, queridos, está aí. A gente vai falar um pouquinho nessa lição sobre o amor. Olha que tema, né, bênção de tema, que tema maravilhoso, o amor. E é claro que a gente sabe a princípio que, por mais que a gente fale aqui, né, por mais que dure essa lição, por mais extensa que a mesma possa vir a ser, não sei o tamanho que ela vai ficar aqui depois de pronta, mas ainda assim, o que a gente percebe é que todo o tempo que a gente possa estar tentando falar aqui, ainda assim a gente não consegue exaurir um tema tão maravilhoso como esse, amor. É um tema difícil muitas vezes de se explicar, né? A gente sente o amor de Deus, a gente foi chamado, somos guiados pelo amor de Deus. Deus nos ensina também a amar a nós mesmos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ensina a amar o Senhor, é a palavra de Deus, mas ainda assim, gente, por mais que a gente tente falar, às vezes tentar externar isso, fica algo, eu acredito, um pouco difícil de se explicar. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui, é claro, é trabalhar aquilo que a lição nos apresenta dentro desse tema, né? A temática da lição acerca desse assunto tão glorioso que é o amor. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. E para começar, a gente precisa entender que o contexto, a princípio dessa introdução, é um contexto na qual Jesus havia acabado de falar, né, havia acabado de ser indagado pelos saduceus. Tá? Jesus, lá no capítulo 22, Jesus é indagado pelos saduceus, e após ele ser indagado por eles, né, Jesus agora vai falar também, vai ser indagado novamente agora pelos fariseus. A princípio, os saduceus queriam saber a respeito, não só queriam saber, como que também tentavam, né, contra Jesus. E eles, os saduceus, a princípio, falaram a respeito da ressurreição. Até usaram um exemplo de uma mulher que, por conseguinte, em vida, aqui na terra, ela teria se casado com 7 irmãos. Né? O primeiro morreu, o segundo morreu e foram morrendo. E após a morte desses 7 irmãos, teria também ela morrido. E a pergunta deles seria, lá na vida vindoura, lá no céu, de quem essa mulher é esposa? Então Cristo vai, a partir daí, passar-nos algo a respeito da vida vindoura, né? Como seremos nós após aí a chegarmos no céu. Mas a princípio a ideia do texto aqui e da lição não é esse texto a princípio, mas a ideia é que após os fariseus terem falado com Jesus, Jesus responder muito bem melhor dizendo, aos saduceus, vieram por conseguinte os fariseus para indagar também Jesus. Os fariseus ficaram sabendo daí que Jesus havia ali respondido, né, havia falado com os saduceus, e eles, intentando a mesma coisa que os saduceus, vieram também para falar com Jesus. E a ideia básica é que dentro dessa conversa, um deles, né, a gente vê aqui um escriba, possivelmente possa ter sido, mas a Bíblia vai dizer um doutor da lei, indagou Jesus perguntando qual seria o maior mandamento. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Jesus responde a respeito do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E é sobre esse tema, tá, gente? É baseado nisso aqui que a gente vai falar um pouquinho nessa lição de hoje. Vamos começar então falando um pouquinho sobre isso aí. Para começar, então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico relacionado ao amor diz: o amor é o cumprimento da lei. Olha que coisa interessante aí. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá, como a gente já viu aí no texto áureo, Gálatas 5, verso 14. É sobre isso aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho, sobre essa fala de Paulo, né, o que Paulo escreveu ali aos Gálatas, e Paulo vai falar algo maravilhoso a respeito do cumprimento da lei, a lei posta em prática. Então a gente vai falar a esse respeito agora. O papel do amor na lei.
Três princípios estão presentes na afirmativa paulina de que a lei se cumpre no amor. Então, quando Paulo disse isso aí, esse texto que nós acabamos de ler agora, a gente percebe aqui, segundo o que nos é proposto e apresentado para a lição, pelo menos três afirmativas, né? Olha que coisa interessante, ou três princípios, melhor dizendo, dentro dessa afirmativa. O primeiro princípio seria o seguinte: o primeiro princípio é este: aquele que promove a lei e julga com base nela deve ser seu verdadeiro cumpridor, ou seja, precisa ser justo, conforme a cobrança feita por Jesus aos acusadores da mulher adúltera. Então, a princípio, o que entender aqui? A ideia por trás disso aqui é compreender que se alguém julga viver pela lei, alguém se julga cumpridor da lei, observador, amante da lei, tal pessoa precisa, é claro, antes mesmo de promover, antes mesmo de cobrar isso de alguém, antes mesmo de tentar expor algo da lei ou estipular algo da lei para alguém, essa pessoa precisa, antes de tudo, ser ela um verdadeiro cumpridor. Então, para que eu cobre de alguém no que tange a lei, para que eu venha posteriormente tentar julgar alguém, tá, no que tange a lei, preciso primeiro analisar a minha vida. Sou eu realmente, eu estou cumprindo aquilo que eu estou exigindo? Então, a gente percebe essa característica muito presente na vida dos fariseus, tá? Nos antigos, e eu colocaria também nos atuais, que ainda existem pessoas que, por mais que não levem esse título, né, de fariseu, como está na Bíblia, mas ainda assim tentam colocar as coisas como os fariseus tentavam colocar. Parece que vivem na mesma mentalidade, a mesma visão que viviam os antigos fariseus. Então, o que acontece aqui? A questão é que, geralmente, essa mentalidade aqui, para esse tipo de pessoa, é aquela pessoa que cobra muito das pessoas, exige muito das pessoas, mas tal pessoa não vive nada, ou pelo menos quase nada daquilo que ela julga viver, se diz viver, ou cobra de alguém. Então, o primeiro passo é isso aqui. Já que eu estou cobrando alguém algo a respeito à lei de Deus, à palavra de Deus, ou qualquer outra coisa que seja, eu preciso primeiro, antes de tudo, ser cumpridor disso. E um exemplo dado aqui dentro da lição é o famoso exemplo lá de João, capítulo 8, na qual o contexto nos diz que Jesus havia passado uma noite no Monte das Oliveiras, orando, é claro, né, lógico, e Jesus agora vem pela manhã, após orar uma noite lá no Monte das Oliveiras, ele vem pela manhã para o templo, e ali no templo ele se assenta e começa a ensinar. Então, enquanto Jesus ensinava ali no templo, fora trazida a ele, segundo o texto nos mostra, uma mulher. E a turba que trouxe a mulher disse: olha, essa mulher foi pega no seu próprio ato, adulterando. Olha que coisa interessante. Ou seja, ela foi pega no ato. É o que eles disseram para Jesus. E a lei de Moisés nos diz que as tais, né, que assim procedem, devem ser, é claro, apedrejadas, né, e até a morte, é claro. E nesse momento eles passam a exigir um posicionamento de Jesus, que, segundo o texto bíblico, se abaixa ali, se inclina e começa a escrever, né, na terra ali, começa a escrever no chão. E que eles começam a indagar tanto, apertam tanto, que Jesus agora naquele momento ele se levanta e diz para eles, né, aquele que dentre vós não tiver pecado algum, que atire, pois, na mulher, aí atire a primeira pedra. Então, nesse momento, a Bíblia vai dizer que os homens pararam, analisaram aquilo, se envergonhados que ficaram da situação, cada um, do mais velho ao mais jovem, ou do maior ao menor, como você quiser falar, então lançaram ao chão as pedras que trouxeram e não jogaram as pedras, não apedrejaram esta mulher. Após isso, Jesus então se vira para ela e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não lhe condeno. Vá em paz, ou seja, e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então não faz a mesma coisa, não repete o que você fez aí, tá? Ou coisas parecidas, coisas do gênero. Então a ideia básica é o seguinte: a gente precisa entender aqui é que esses homens vieram com essa mulher no afã, é claro, de tentar ver se faziam algo para pegar Jesus ali, se ele se voltaria contra a lei ou coisa do tipo. Mas a ideia a se analisar, queridos, nesse texto para essa lição, é o fato de que esses homens vêm com uma mulher que, segundo os mesmos, fora pega no seu próprio ato, adulterando, mas eles trazem a mulher, na qual não sabemos o nome, mas não nos importa saber, e eles vão dizer que é o seguinte, que a mulher foi pega adulterando, mas se essa mulher fora realmente pega no seu próprio ato, adulterando, era necessário que houvesse então o homem que estava com ela. Então eles não trazem a princípio o homem, e a lei de Moisés é muito clara com relação a isso. Em caso de adultério, apedrejamento para ambos. Tá? Não há como uma pessoa adulterar sozinha, tá? Ela não estava só.
ela estava acompanhada de um homem que não nos é apresentado no texto, esse homem. Então, a gente já começa a estranhar o fato de não trazerem um homem, tá? E com isso a gente pode até conjecturar que talvez aquele homem estivesse entre a multidão, entre a turba ali que queria apedrejar a mulher. Então a gente já vê algo errado nesse ponto. E Jesus, é claro, ele já viu isso, tá? Então Jesus já viu esse ponto, que não trouxeram a princípio o homem. O primeiro ponto seria esse. O segundo ponto interessante nesse texto é que Jesus vai dizer o seguinte, ó, qual dentre vós que não tiver pecado, ou aquele, não sei a sua tradução, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire então a primeira pedra, a primeira pedra. Olha que coisa interessante. A gente sabe, a princípio, que no caso de acusação, independente de qual era necessário, a princípio, que houvessem duas ou mais testemunhas. Para isso você vai em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, está muito claro lá. Tá, que o depoimento ali de uma testemunha não era válido, era necessário duas ou mais, né, três, ou seja, a partir de duas testemunhas, tá, esse depoimento, esse testemunho tornava-se válido. Então, se pegaram a mulher num ato adulterano, era necessário que houvesse ali um homem, junto a essa mulher, um homem também, já que ela estava em adultério, automaticamente o mesmo estaria. Mesmo que, não sei, mesmo que ele não fosse, vamos dizer assim, casado, só ela casada, e há quem possa me ouvir falar isso e pensar nesse caso, né? Ah, mas o homem possivelmente talvez era solteiro e a mulher casada, então ela que estava adulterando ele, não, mas ainda assim havia algo errado ali pelo fato dele saber que essa mulher era casada. Alguma coisa há de errado nessa história aí. Tá? Que a gente não teria tempo hábil de falar sobre tudo isso aqui, para que não se torne um vídeo extenso essa aula. Mas a questão é, então a mulher é trazida. E era necessário, já que ela foi pega no ato adulterando, então as primeiras pessoas a jogarem as pedras seriam, a princípio, as duas testemunhas, porque a lei dizia isso. Então as testemunhas começavam o apedrejamento e a partir das testemunhas as demais pessoas que estariam ali presentes, na ordem, muitas vezes os mais velhos, os anciãos, por conseguinte os mais novos, os mais jovens, mas a ideia é que as duas testemunhas ou mais, de duas ou mais, é quem começaria um apedrejamento. Então Jesus falou que atira a primeira pedra, ou seja, está se referindo às testemunhas. Então a gente percebe que há algo errado aí, porque o homem da história não aparece, o homem que está junto a essa mulher que está adulterando, não nos é apresentado. A segunda questão, as testemunhas, nenhuma de ambas as testemunhas lançou pedra. Então a gente já percebe o quê? Que estava se fazendo ali um falso testemunho. A ideia básica é essa, falso testemunho. Tá? Então a gente vê duas coisas aí. Não há o homem, o segundo, um falso testemunho sendo apresentado. E terceiro, Jesus disse que atire quem dentre vós. Perceba, queridos, que no texto original grego, né, apesar de eu não apresentar aqui o grego para vocês devido ao tempo, né, mas volta e meia nos meus vídeos, quem assiste o nosso canal, quem nos acompanha sabe que volta e meia eu gosto de trazer os originais, tanto o grego, o hebraico, o aramaico, mas nesse caso a gente está meio na correria, então a ideia é que se você recorrer ao texto grego, você vai perceber lá que realmente essa questão de quem dentre vós, né, isso vai estar presente lá, não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que eu estou focando nisso aqui? Porque a gente às vezes acaba falando tanto esse texto que acaba tirando esse dentre vós. Então muitas pessoas às vezes acabam falando assim, ó, Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se houver algo, né, que não tiver pecado, não. Jesus não disse quem não tiver pecado. Jesus disse qual ou quem dentre vós. A gente nunca pode esquecer disso aqui, do dentre vós. Qual seria a importância para nós do dentre vós? É muito importante. Porque se ele tivesse dito, quem não estiver pecado que atire a primeira pedra, o primeiro a atirar a pedra teria que ser ele. Porque Jesus não tinha, não tem e jamais terá pecado. Então, se ele dissesse, quem não tem pecado ou não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele teria que ter dito, então, olha, me dá uma pedra aí, ou mais, porque eu vou ter que ser, já que vocês não vão poder apedrejá-la, mas eu posso, porque eu não tenho pecado. Então não foi isso que ele disse. Ele disse, quem dentre vós, qual de vocês aí? Jesus, naquele momento, ele se isenta, tá, do direito de apedrejar a mulher. Ainda pelo fato de, primeiro, tinha todo um procedimento, ele não está quebrando a lei. Tinha que ter as duas testemunhas, tem todo um processo. Ele não estava presente, ele não testemunhou nada, ele não viu pessoalmente nada ali, então ele, por não estar presente, ele se tira. E se Jesus se coloca na situação, essa mulher teria que ser apedrejada por ele. Porque ele disse, quem não tiver pecado, se ele tivesse dito isso. Mas ele não disse. Então, guarde isso aqui, é muito importante. Jesus disse, quem dentre vós, ou traduzindo, né, trazendo para hoje, se algum de vocês, né, contextualizando, se alguém aí entre vocês, não eu, me isenta, mas se um de vocês aí, qualquer um,
que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, a ideia básica, outro ponto que eu faço aqui para fechar, peço até perdão por ser um assunto extenso, mas eu acho que é edificante, é interessante, tá? E é pertinente. Outro ponto, dentro disso aí, então grave o primeiro ponto. O primeiro ponto é que tinha que ter um homem naquela história aí, não apareceu. O segundo ponto é que as testemunhas não lançaram a pedra, então tinha algo errado com essas testemunhas. Então pode ser que eram testemunhas compradas, dá-se a entender. Terceiro, que Jesus disse, quem dentre vós está isentando-se de lançar ele a pedra. E quarto e último, que eu acho muito interessante, dentro desse ponto também, dentro dessa questão aí, tá, que a gente está citando aqui, está falando, é o fato do seguinte, Jesus falou, quem dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, então a Bíblia vai dizer o seguinte, que nenhum deles lançou, nenhum, nem as testemunhas e nem outras pessoas que estavam próximas ali, tá? Nos dá a entender o quê? Então Jesus não estava dizendo o seguinte, quem de vocês aí nunca pecou? Ele nunca disse isso, quem aí nunca pecou? Quando ele diz não tiver pecado, nos dá a entender o quê? Porque a gente sabe que todo ser humano, né, todo homem, todos os homens ali, fora Jesus, que também 100% homem, 100% Deus, já haviam pecado. Então isso é interessante por quê? Porque ele está falando o seguinte, Jesus está mostrando a eles que ele sabe, tá? Ele sabia que além da... Lembrando que Jesus não isentou a mulher do pecado dela, ela pecou realmente. Mas a ideia é que ele está entendendo o seguinte, ela pecou sim, mas vocês também pecaram, e estão pecando agora, tentando criar todo algo estranho, todo um ardil, há um plano por trás de tudo isso que está sendo feito. Então Jesus, como se ele estivesse dizendo para eles, nesse momento vocês estão pecando terrivelmente, fazendo tudo o que vocês estão fazendo. Então Jesus mostrou para aqueles homens naquele momento que ele viu tudo o que estava acontecendo, o erro que estava acontecendo por trás daquilo. Então basicamente é isso, gente. Eu acho que eu acabei falando muito para não fugir do assunto. Então o assunto aqui, a ideia é essa. O que Jesus queria dizer com isso? O que a lição quer dizer com isso aqui, melhor dizendo? É que aqueles homens foram até Jesus, levando aquela mulher, a fim de que, né, se mostrando fervorosos quanto à lei, mas os mesmos não observavam, não cumpriam a lei. Então, falso testemunho. Só você ler o capítulo 19 de Deuteronômio, a partir do verso 15, você vai ver isso aqui. Você fala de falso testemunho. Então, eles quebraram a lei, fazendo ali uma espécie de falso testemunho, porque o testemunho não era completo, né? Faltava peças naquele testemunho. Então, a princípio, o primeiro ponto é esse, tá? Claro, isso aqui. O primeiro princípio é este. Se a gente promove, né, a lei e julga com base nela, a gente deve ser primeiro cumpridor dela. Segundo ponto aqui. O segundo princípio é o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Isso aqui é interessante, gente, porque a gente tem visto muitas interpretações com relação a esse tema, a esse assunto, que cá entre nós é interessantíssimo. Então, a ideia aqui do amor cobre uma multidão de pecados. A gente precisa entender, é claro, analisar o texto. Se você for lá para o texto, você vai perceber lá que o texto está dizendo isso, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a ênfase, gente, não está na multidão dentro do texto e nem no pecados, tá? O texto, a ênfase está na palavra ali cobre, tá? Aqui precisa entender uma coisa. O que quer dizer cobre? O que seria cobrir aí, tá? A palavra para cobre ou cobrir ali no grego é a palavra kalupto. A palavra kalupto, tá? É cobrir realmente, né? Seria o quê? Tapar, cobrir, e dando uma ideia de quê? De uma cobertura feita para guardar algo. Então, olha que coisa interessante desse calupto aí. Então, geralmente essa expressão, essa ideia, ela é muitas vezes relacionada na Bíblia Sagrada ao perdão. Então, o que Pedro está querendo dizer ali não quer dizer o seguinte, que tá, pelo fato se eu amo alguém, então quando eu amo alguém, os meus pecados foram perdoados só por eu amar uma outra pessoa. Então eu posso continuar amando alguém e continuar pecando e nada vai me acontecer. Não é isso, tá? Porque o amor cobre. Não está dizendo que o amor encobre, tá? Então o amor não joga pecado para debaixo do tapete, sujeira para debaixo do tapete. O amor, tá? Ele não é como eu colocaria, um paliativo para os pecados. Então não é isso que o texto quer dizer, tá? Então, às vezes as pessoas leem esse texto ou ouvem alguém falar sobre esse texto e entendem isso, que o amor esconde os pecados lá e a pessoa continua pecando, mas se tem amor, então o pecado... Não, não é isso. A ideia quer dizer o quê? Que o amor, ele faz o quê? Ele cobre. Em que sentido? O amor me faz muitas vezes lidar de maneira clara e mais direta com essa questão de não fazer o meu irmão pecar, nem eu a vir pecar. Vou dar um exemplo disso aqui para ficar mais prático. Eu acho que seria melhor ser mais didático nesse ponto, já que eu estou falando sobre isso. Então, suponhamos que
alguém insurge-se contra mim, alguém está irado, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, alguém está prestes a vir a mim, uma coisa terrível está prestes a acontecer. Quem sabe, não sei, uma agressão, uma coisa ruim está por acontecer. Deus me livre, até uma morte. Mas se eu demonstrar a essa pessoa que está irada comigo amor, eu posso estar aplacando a ira dessa pessoa, abrandando a ira dessa pessoa com amor. Então, Jesus, volta e meia, Jesus sempre falava sobre isso, amar os nossos inimigos. Tá? Essa é a questão interessante. Então, quando eu amo alguém, ainda que essa pessoa me trate mal, me queira mal, não me veja bem, e esteja sempre, quando pode, intentando contra a minha vida, mas quando eu demonstro a essa pessoa que eu a amo, isso faz com que essa pessoa passe a compreender mais o amor de Deus, e isso neutraliza ações ruins, né, que essa pessoa poderia fazer, muitas vezes até auxiliando na conversão. Então, quando eu amo alguém, independente dessa pessoa me amar ou não, e essa pessoa percebe esse amor, então, em que sentido ele cobriu uma multidão de pecados? Que esse amor foi tão grande e é tão grande que ele faz com que a pessoa deixe de querer o meu mal, intente contra mim, e vice-versa, tá? Pode acontecer comigo também. Então, vice-versa. Então, a ideia é essa, tá? Então, o amor aí, gente, ele cobre, ele não encobre, ele não esconde, ele não oculta, ele não joga para debaixo do tapete. O amor, o exercício do amor, no caso aqui, e a gente vai ver o perdão. Então o perdão ele faz com que uma série de coisas ruins que haveriam de acontecer, deixe de acontecer. Tá? Então a pessoa poderia insurgir-se contra a outra, tentar o mal, praticar o mal, mas quando há o perdão, a pessoa, isso desarma quem estava pronto a pecar. E essa seria basicamente aí uma ideia para tentar explicar esse ponto, ok? Vamos lá então. E o terceiro princípio: quem pratica o amor não tem de preocupar-se com a lei, pois seu cumprimento será algo natural para ele. Romanos 13:10. Olha que coisa interessante. Então, o terceiro princípio é esse aqui. Então é o seguinte: quando a gente ama, né, quem está sempre vivendo, praticando o amor, não precisa ficar analisando se cometeu isso aqui, se fez aquilo ali, se errou ali, não, porque essa pessoa, a partir daí, ela não é guiada pelo medo da lei, ela é guiada pelo amor. Ela faz as coisas por amor, logo, dificilmente tal pessoa vai tropeçar num ponto ou no outro ponto da lei. Então o amor vai guiar a pessoa a fim de que ela, vivendo, consiga cumprir cabalmente a lei de Deus, a lei do Espírito Santo de Deus. Tá? Embora não esteja falando da lei de Moisés aqui, mas a gente percebe que há ainda uma lei, a lei do Espírito. Vivemos debaixo da lei do Espírito. A graça, sim, tá? Mas ainda com a graça, nós temos coisas que nos são proibidas de fazer. Coisas que Deus nos deu como mandamento para que a gente não faça, tá? Para que a gente observe a ponto de não fazer. Então, por isso, nós vivemos ainda na lei do Espírito, vivendo guiados pelo Espírito. E logo, se eu amo, então eu não preciso ficar preocupado se eu estou tropeçando num ponto ou no outro desta lei do Espírito, mas eu estou sendo guiado pela lei de Deus, eu estou sendo guiado pelo amor a Deus. Esse é o ponto. Então, para começar, gente, a gente está falando sobre isso aqui, o papel do amor na lei. Então, qual é o papel do amor na lei? O papel do amor na lei é fazer o seguinte, é entender que se eu quero viver pautado na lei, julgar alguém, viver, se eu digo amar a lei, então eu preciso ser um cumpridor. Não dá para dizer que amo a lei se eu não cumpro essa lei. Segundo, não dá para muitas vezes dizer que vivo e amo a lei de Deus se eu não estou pronto a perdoar um erro de alguém, tá? De um meu irmão. Entender que esse perdão muitas vezes vai ser melhor do que uma repreensão. Muitas vezes o perdão ele fala mais forte, mais alto que a repreensão. Se alguém fizer algo a mim, eu posso repreender, castigar, exortar, mas se eu perdoar, o efeito vai ser maior. Esse é o ponto. E terceiro aqui, ficou muito claro, tá? Quando eu vivo o amor, dificilmente eu vou tropeçar em algum ponto aí da lei. Continuando aqui. O amor como a base de tudo. A cobrança bíblica do amor recai hoje sobre o povo de Deus, mais do que nos tempos bíblicos. Gente, o que é que entender aqui? Nós hoje não somos tidos como inocentes. Por quê? Muitas vezes a gente lê a Bíblia, estuda sobre ela, né? ou assiste, ouve falar, pregações, coisas relacionadas a estudos bíblicos, a gente às vezes acaba esquecendo um detalhe muito importante. O conhecimento e o conteúdo que nós temos hoje no que tange a Bíblia Sagrada, gente, é muito maior, muito mais amplo do que as pessoas que viveram naquela época. Hoje eu tenho a possibilidade de ler o livro de Josué inteiro. Mas o próprio Josué morreu antes que esse livro fosse concluído. Olha que coisa tremenda, então.
E outros exemplos, eu dei um exemplo de Josué, mas há vários exemplos na Bíblia. Então, o povo da Antiga Aliança não tinha, muitos viveram no início da Antiga Aliança, logo no início, e não tiveram acesso aos conteúdos que vieram posteriormente, né, os conteúdos posteriores. Então, quem viveu no tempo de Moisés não teve acesso ao conteúdo dos profetas, coisas do tipo. Quando muitas questões históricas não tiveram acesso a esse conteúdo. E quem viveu no Novo Testamento teve acesso a todo o conteúdo do Antigo, porém não teve todo o acesso a todo o conteúdo do Novo. Há pessoas que viveram no período de Cristo ali, que morreram antes de ser escrito algumas epístolas de João, exemplo também o Evangelho, né, que leva o nome dele, e é claro, o livro de Apocalipse. Então, essas pessoas não tinham todas essas compilações como nós temos hoje. A gente tem hoje tudo escrito, tudo juntinho, né, tudo num livro só, a gente chama Bíblia Sagrada. Então, às vezes, a gente esquece disso. A gente esquece que a gente tem hoje o Antigo e o Novo Testamento, todos compilados num só documento. Então, por isso, a gente sabe muito mais, querendo ou não, ainda que a gente não tenha, vou dar um exemplo, ainda que muitos não tenham feito seminários teológicos, muitos não tenham uma vida pregressa na área acadêmica, muitos não tenham estudado muito, lido muito, tido acesso à faculdade, ainda assim, muitos não tenham dicionários, materiais. Gente, isso não importa. Independente de se você passou ou não pelo seminário, se você tem ou não conteúdos teológicos, independente disso, o fato de você ter a Bíblia Sagrada na mão já mostra que você sabe e conhece muito mais do que as pessoas que viveram, muitas das pessoas que viveram naquela época. Tá? Não estou dizendo que aquele conhecimento acadêmico grande, como o caso de Paulo, é uma coisa tremenda. Gente. Realmente eu leio, estudo muito e ainda assim eu apanho muito lendo as cartas paulinas. Tem muita coisa ali que eu sinceramente considero complexo, difícil. Tá? Mas a ideia básica é entender o quê? Mas ainda assim, eu, tanto né, você aí que me assiste, quanto eu, nós temos acesso ao conteúdo que eles não tiveram. Por isso, a cobrança, gente, é muito maior. Tá? Se a sua Bíblia está na sua casa fechada, ainda não. Mesmo assim você vai ser cobrado. Ah, mas se eu não li, então Deus me tem como inocente. Não, você não está inocente, nem eu estou inocente. Se a Bíblia estiver na nossa casa fechada ou aberta, o simples fato dela está lá, não lê, desculpa a expressão da palavra, né? Porque não lê quem não quer, mas a Bíblia está aí. Mas querendo ou não, nós seremos e somos mais cobrados, tá? Porque nós temos um acesso maior ao conteúdo bíblico. Outra coisa aqui. Sendo assim, né, deixa eu falar um pouquinho mais. Então tá aqui, ó. Cristianismo sem amor é sistema religioso indigesto e sem graça. Então, a princípio, a gente é cobrado. E uma das coisas que é cobrado da gente não é só. A gente não é cobrado quanto ao nosso conhecimento teológico, não, gente. A gente é cobrado quanto ao amor, porque a Bíblia fala de amor de capa a capa. Não vou nem dizer de Gênesis e Apocalipse, não vou dizer de capa a capa. A Bíblia fala de amor em todos os livros da Bíblia. A gente vê exemplos maravilhosos de amor, o amor de Deus para com Israel. É claro, o amor de Deus para com a igreja, o amor de Cristo para a igreja, o amor do Espírito Santo para conosco. A Bíblia é amor, fechado ou aberto, amor na Bíblia Sagrada. Então, como é que a gente vai viver um cristianismo, se dizer cristão, sem que a gente não ama? Então, gente, é um negócio meio estranho, tá? Se não houver amor no nosso cristianismo, a gente nem pode chamar de cristianismo, tá? Eu não sei que nome se daria, mas não é cristianismo, porque a base, o cerne do evangelho, da mensagem de Cristo, toda ela é amor. Vamos continuar aqui. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por amor aos pecadores. Olha que coisa linda. Toda a obra, todo o projeto da salvação está envolto em amor, tá? Porque Deus, por amor, deu o seu Filho, que por amor se entregou por nós, e o Espírito Santo, por amor, está conosco aqui, nos orientando e preparando para o momento de encontrar com o Senhor. Olha aí, é amor, então não tem uma outra palavra. Sendo assim, os homens podem amá-lo, porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa linda. Então, a gente pode, não só pode, como tem. Não só tem como, glória a Deus. Nossa, eu creio que você que está assistindo aí também quer, deseja amar o Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós não o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu e nos amou e nos ama e continuará amando sempre, sempre, eternamente. Então nós o amamos por isso. Glória a Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O segundo tópico, Jesus em defesa do amor. Vamos ver isso aqui. Os religiosos perguntam sobre o grande mandamento. Tá, vamos lá. Jesus respondeu objetivamente: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, né, do 37 ao 39. A conexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo é lógica e automática.
um é o resultado consequente do outro. Então esse aqui é o contexto que eu já havia explicado, tá? Te lembra aí que no início do capítulo 22, Jesus ele é indagado lá pelos fariseus, melhor dizendo, pelos saduceus, perdão, tá? Pelos saduceus a respeito da ressurreição. Agora, nessa feita, ele é indagado pelos fariseus, que por conseguinte, dentre eles havia um doutor da lei, que perguntou a Jesus acerca do mandamento, o maior dos mandamentos, qual seria o maior. Perceba uma coisa, até a pergunta do fariseu nos mostra um pouquinho sobre as características relacionadas ao fariseu. Como é que o fariseu é? Ele está muito atrelado a essa questão, lei, ordenança, mandamento, né? Então, é alguém que, via de regra, não se fala tanto e nem vive o amor. Mas a questão é que eles fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus foi muito objetivo, foi muito direto na resposta dele. Quando perguntaram a respeito do mandamento, ele falou, olha, amarás o Senhor teu Deus, né, em todo o teu coração e teu próximo a ti mesmo. Então, olha que coisa tremenda. Deixa eu ler isso aqui na Bíblia, queridos, para que a gente possa compreender melhor esse texto de maneira clara. Mateus, abrindo a Bíblia aberta aqui, Mateus 22, vamos ver isso aqui de maneira clara e objetiva, tá? No verso 37 ao 39. Deixa eu virar aqui, pronto, agora a gente lê junto aqui. Então, os fariseus vieram, né, ouvindo o que fizeram, perguntaram, o verso 35 diz que um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para experimentar. Lembra uma coisa, eles queriam experimentar e não saber realmente. Então, verso 36, esse homem perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha que coisa linda, há muitos, mas qual é o grande? Verso 37, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né, ou pensamento, não sei qual é a sua tradução. Este é o primeiro e grande mandamento. Então Jesus enumerou. O primeiro mandamento é esse, amar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande, esse é o primeiro. E segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que coisa linda. Jesus foi lógico, direto. E nessa resposta ele vai dizer o seguinte, ele mostra-nos a conexão que há entre os dois. Primeiro, amor. E esse amor era a princípio a Deus, então a gente amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Uma coisa linda. É claro que, ainda que não esteja pessoas aqui, mas está muito claro isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, e coisas nesse quesito aqui incluiria amar a Deus acima de qualquer pessoa, né? Nossos parentes, nossos familiares. Então, nosso amor deve ser, a princípio, a Deus. Amar a Deus, tá? Amar a Deus acima de qualquer coisa. Primeiro ponto é esse. Aí há um segundo, ele diz que esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Olha que coisa linda. Continua amando. Então você que ama a Deus, agora continua amando. Amando a quem? Amando o próximo. E amar o próximo como? Existe um parâmetro para se amar a Deus? Não, é imensurável. Não dá para medir o nosso amor para com Deus. Esse deve ser o ponto. Então a gente deve amar a Deus de maneira imensurável, assim como Deus nos ama. Por que amar a Deus assim? Porque Deus também nos ama assim. Agora a questão é, e ao próximo? Como é que eu amo o próximo? Como é que eu consigo mensurar realmente se eu estou amando o próximo? Como fazer? Existe uma regra? É simples. Eu o amo assim como eu me amo. Gente. E o narcisista sofre numa hora dessa. Que o narcisista se ama além do limite. Mas a ideia, clara, então assim como eu quero meu bem-estar, estar bem, assim como eu não quero nada de ruim para mim, eu também não devo querer para o meu próximo. Então, com isso, a gente percebe, olha aí a força, tá? Olha o poder do amor, olha a glória que há no amor. Olha que coisa linda. E, claro que eu preciso, para falar sobre amor aqui, nessa parte, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu tenho certeza que você já sabia disso, deixa eu chover numa olhada um pouquinho aqui. É claro que, quando a gente abre a nossa Bíblia em português, está lá, amor. Ou algumas traduções, caridade. Para a gente é muito claro, é muito fácil entender isso. Amor, caridade, é a mesma coisa, a gente até... Tá, mas a questão é que quando a gente vai para o texto grego, a gente percebe que palavras no idioma grego muitas vezes diferem, tá? Ainda que seja a mesma palavra quando a gente traduz para o nosso idioma, mas há significados, tá? E usos diferentes para essa palavra. Então, para nós aqui, amor. Mas quando a gente vai lá para o texto grego, então muitas vezes a palavra amor lá pode ser a palavra ágape, né? Ou alguns vão dizer agape, mas a ideia é essa, ágape. Vamos falar aqui no português. Então, que amor é esse? Ágape. Então, existe a ideia que eu quero passar aqui, que existem palavras diferentes dentro do idioma grego para a mesma palavra que é o português, amor. Tá? Então, nem sempre você vai achar lá amor. Você vai achar outra palavra, mas especificando, mostrando que tipo de amor é esse. Então, é bem mais claro, tá? É uma coisa mais precisa quando a gente vai para o idioma original. Então, para nós aqui, amor, tá? Mas em que sentido, que tipo de amor? Mas no texto grego a gente não tem esse problema. Então, existe a palavra ágape para o amor relacionado a Deus, um amor imensurável, um amor tremendo, um amor que
um amor genuíno e verdadeiro, o amor de Deus. É ágape. Mas tem a palavra, tá, o tipo de amor chamado amor storge, que é um amor mais voltado a um relacionamento familiar, né? Existe também um amor voltado à filia, o phileo, que é um amor voltado, o filéu, né, no grego, um amor voltado para a amizade. Existe uma palavra amor que é chamada amor eros, apesar que a gente não encontra na Bíblia essa expressão eros para amor. Mas existe lá entre os gregos a palavra da ideia de eros, fala de erotismo, daí saiu essa questão de erótico. Então é geralmente aquele amor, aquela atração que há entre marido e mulher, né, entre um homem e uma mulher, pessoas de sexo oposto, no que tange a questão sexual. Então existem muitas palavras para amor. Nesse caso aqui é ágape, o amor de Deus. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Dito pois isso, dá para continuar então. Então Jesus está se referindo aqui que nós devemos ter o amor ágape, o amor sincero, o amor genuíno, o amor imensurável, amor de Deus. E também nós devemos nos amar, ou seja, amar o próximo com esse mesmo amor, com essa mesma intensidade. E a regra para que a gente possa entender de maneira clara é amar o próximo como nós também nos amamos. Olha que coisa linda aí. Continuando aqui. Religião de valores invertidos, tá? Religião de valores invertidos. Embora fossem conhecedores das Escrituras, os fariseus focavam coisas de pouca relevância, em vez de concentrarem-se no que realmente tinha valor para Deus. Então, vamos lá, davam muita importância à aparência. Mateus 22:16. Gente, olha que coisa importante também que preciso falar aqui. É que além do fato dos fariseus serem pessoas que cobravam, exigiam de alguém uma espécie de estilo de vida, mas não o levavam, não o viviam, né, eram muito bons em cobrar, mas péssimos em viver aquilo ao qual cobravam, então, ou seja, não viviam o que pregavam, eles também eram pessoas muito focadas em detalhes, mas que detalhes que não eram de grande relevância, coisas insignificantes. Jesus chegou a dizer para eles, olha, vocês muitas vezes comem um mosquito e engolem um camelo. O que Jesus quis dizer com isso? Um dos pontos ali a se entender, é claro, existem entre as linhas mais ortodoxas, né, escritos nos quais nos dizem que o fariseu, com medo de muitas vezes engolir um mosquito, porque o mosquito é tido como algo impuro, imundo, e caso o fariseu ali engolisse um mosquito, uma mosca, ele ficaria no mínimo 7 dias sem poder ir à sinagoga, o templo, coisa do tipo. Então, eles eram muito cautelosos com isso. Então, quando o fariseu ia beber um líquido, há escritos que nos mostram que ele coava. Eles pegavam aquilo, botavam um coador, coava, para de repente, sabe lá que tinha um mosquito naquele líquido. Então ele coava aquele líquido, punha embaixo e via no coador, ver se tinha um inseto, para ver se não caiu. Porque se ele tivesse engolido um inseto, se tornaria impuro. Então eles coavam até o que ia beber, para fim de que um inseto, um mosquito, uma mosca, do tipo, não caísse. Mas Jesus falou, vocês estão coando mosquito, pegando detalhes simples, mas Jesus falou, e engolindo camelo, que também é, claro, tido como um animal imundo. Então vocês se preocupam muito com detalhes, coisas ínfimas, coisas insignificantes, coisas que não têm relevância alguma, e se esquecem, tá, de coisas importantes. Então vocês estão preocupados com questões que não são tão importantes e acabam com isso deixando as mais importantes, tá, as primordiais, de lado. Então um dos pontos era esse. E uma das coisas que os fariseus focavam muito é na questão do estereótipo, na aparência, tá? Em manter todo aquele aparato, se vestir da maneira como eles achavam correta, e uma série de coisas. Não falar com pessoas que eram tidas como de classes inferiores, a fim de não serem vistos como pessoas ruins, não se misturarem com tais pessoas, não se banquetearem, não jantarem, não comerem, não frequentarem a casa dessas pessoas. Então havia muito detalhe externo, muito estereótipo. E, gente, cá entre nós, a gente passa a olhar para isso aí, a gente percebe que nos dias atuais isso acontece terrivelmente. Tá? A gente percebe que há pessoas que têm essa linha, esse estilo de vida dos fariseus, que muitas vezes acham que devem andar só com pessoas altas, pessoas... ou seja, há pessoas que muitas vezes acabam parando para analisar a aparência. A gente chega em determinados ambientes, lugares que a gente chega, as pessoas nos olham pela aparência, pelo tipo de calçado que a gente veste, pelo material, o tecido do terno ou da roupa que a gente às vezes usa. Então pessoas que param para olhar só o exterior, cabelo, essas coisas aí, acabam se esquecendo, tá, das coisas importantes. E é claro, também tem o farisaísmo ligado à questão de igreja, né, questão doutrinária, que eu não vou nem entrar em detalhe aqui para não estender, e eu creio que você sabe melhor que eu, que eu quero falar aqui. Você entende muito bem onde eu quero chegar. Então, a ideia básica é entender isso aqui, que essa religião dos fariseus era de valor invertido.
Aquilo que eles deveriam se preocupar, não se preocupavam, e aquilo que eles não eram para se preocupar era o carro-chefe deles. Então, se você conhece alguém assim, se você conhece, então a gente precisa parar para entender que realmente isso é nocivo, isso é ruim, isso é prejudicial para nós. Continuando aqui, ainda dentro desse assunto. Os fariseus preocupavam-se com discussões e comentários acerca da lei, a fim de divulgarem todo o seu conhecimento. Para muitos deles, toda essa exibição era motivo de glória. Tornavam-se, contudo, desprovidos de amor, e o que deixava suas vidas vazias de misericórdia e compaixão. Então, outro ponto, além dessa série de coisas que a gente viu aqui relacionadas aos fariseus, né? Havia neles também um detalhe importante. Qual é? Eles se preocupavam muito em se reunir para debater a questões relacionadas à Torá, né? A palavra Taná, a Torá, a palavra de Deus, né? A Bíblia, da época, a lei de Moisés. E com isso eles gostavam muito dessa pompa toda, de mostrar para as pessoas, para os demais, o grau elevadíssimo de conhecimento que eles haviam alcançado, né? O quanto eles decoravam, o quanto eles conheciam cada quesito, cada ponto, tá? Cada linha, cada parágrafo relacionado à lei, eles sabiam tudo, decoravam tudo. É claro, não viviam nada. Então eles faziam disso uma espécie de glória, eles se vangloriavam com isso. Batiam no peito para dizer que conheciam, e as pessoas que não estavam ligadas a eles, para eles eram pessoas que nem deveriam ter acesso à Torá, nem deveriam ter acesso à leitura da lei por não conhecerem a lei, tá? Então, olha que coisa interessante. A gente vê isso aí muito na atualidade, né? Pessoas que se fecham em certos grupinhos e se acham detentores dos mistérios de Deus. Gente, eu costumo dizer, tá, que em terra de, como diz meu pai, dizia muito isso, em terra de cego quem tem olho é rei. Então, às vezes eu vejo pessoas falando, fulano é um mestre na palavra, é um doutor na palavra, é tremendo na palavra. Infelizmente, gente, o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto aí, eu não sei dizer porquê, tá? Mas principalmente não sei dizer porquê, também não estou aqui criticando, perdoem. Muitas vezes no nosso meio pentecostal, há pessoas que se levantam lá se dizendo doutores, conhecedores, e o problema é que quando você vai analisar o que essas pessoas estão ensinando, falando, se dizendo aí um mistério, recebendo essa revelação de Deus, são coisas que geralmente o texto nem diz, nem fala, nem está lá. Então cabe a nós, gente, amar a palavra, estudar a palavra e parar um pouquinho com esse negócio de ficar chamando qualquer pessoa de mestre, de doutor, de rabi, de senhor, de mestre, de doutor. Por favor, queridos, a gente precisa realmente entender que muitas dessas coisas que às vezes a gente acaba elogiando, falando de certo conhecimento, não está na Bíblia, não é bíblico, muitas vezes é uma exegese, é uma interpretação pessoal da pessoa, que não merece nem ser apresentado, nem discutido, nem repassado merece ser. Então a gente precisa entender uma coisa aí. Os fariseus tinham muito disso aí, eles gostavam de se vangloriar. E a gente precisa ficar atento ao fato de que a gente precisa, cada um de nós, você que está me assistindo aí, você tem que ler, estudar, conhecer, se orienta aí com o seu pastor, né? Há igrejas hoje aí tão abençoadas dentro aqui do nossa nação, Brasil, nas quais os presidentes aí, homens de Deus, mestres na palavra, homens conhecedores e que vivem realmente, não só que estudaram, não, mas que conhecem e que vivem aquilo que ensinam, que pregam. Então, que Deus em Cristo nos oriente a fazer isso e parar um pouquinho de ficar chamando qualquer um de mestre. Então a pessoa lê um negócio lá, olha, eu achei um mistério, um manto, um mistério. Gente, o mistério de Deus é Cristo, revelado a nós, né? Esse sim é o maior mistério. Esse negócio de a gente às vezes vai procurando nas entrelinhas do texto para ver se acha um negócio diferente que ninguém tinha visto. Gente, possa ser que ninguém tenha visto aquilo, mas quando aquilo é trazido, a gente precisa entender realmente se aquilo bate com a palavra, se é uma exegese, se é uma realmente algo que o texto queria dizer e não foi percebido, ou se a pessoa viajou na maionese lá, inventou um negócio e fala que o texto diz aquilo. A pessoa forçar o texto a dizer. Mas a ideia básica é entender isso aqui, eu acho que está muito claro para nós esse ponto. Então, para a gente continuar a nossa lição e acabar eu mesmo fugindo da ideia que eu quero falar. Então, a ideia básica é isso aqui, tá? Então, eles se vangloriavam com isso. E isso é um ponto de valor invertido. E o fato dessa vanglória deles fazia com que eles não pudessem realmente viver o amor. Então, pela essa interpretação única que eles tinham, esse conhecimento único que eles tinham, esse grau elevadíssimo, ao invés de aproximar das pessoas que não tinham tanto conhecimento, ensinar, apresentar para que a pessoa pudesse aprender, ele se afastava, se excluía das pessoas. E isso, como eu já disse aqui, é muito visto, infelizmente, em nossos meios. Há grupinhos aí de pregadores ao redor do Brasil que eles têm um mistério aí que só eles conhecem, ninguém mais, se enclausuram, se fecham, são os detentores da palavra. Pelo amor de Deus, gente, tá? Em nome de Jesus, que a gente possa ler, estudar, buscar e, melhor ainda,
amar as pessoas, amar os nossos irmãos. Quem ama, ensina. Quem ama, cuida. Para você que está me assistindo, de repente você é um teólogo, não sei, estudou muito. Ó, e tudo que você aprendeu aí, se você não está usando isso na sua igreja para auxiliar pessoas, não está te servindo de nada. Tudo que a gente estudou e aprendeu, ele tem um único objetivo. A gente aprende para, posteriormente, ensinar. Essa é a ideia de discípulo, mestre, mestre, discípulo. É algo contínuo. Eu hoje sou discípulo, de repente amanhã me torno mestre, essa é a ideia. E eu passo a ensinar e formar outros discípulos. Esse é o ponto. Se não está havendo isso, se a pessoa está guardando tudo para si, não vai resolver nada. Fechando aqui já, terceiro tópico, amor, a maior prova externa da salvação. Quem é salvo sabe que é salvo. Isso aqui está claro. Há um testemunho do Espírito Santo no interior do cristão que lhe dá essa certeza. Então, como é que a pessoa sabe que é salvo? O Espírito Santo de Deus me faz entender, me faz ver, me faz crer, me faz sentir, me faz saber que eu sou salvo. Esse se trata de testemunho interno, tá? Então, dentro de nós, o Espírito Santo testifica que nós somos salvos. Mas existe um testemunho que é externo. Como é que é isso? Visível e que se manifesta quando alguém é salvo. Que testemunho é esse? O amor. Então, como é que eu sei como é que eu sei que eu sou salvo? O Espírito Santo me faz entender, fala para mim claramente, está claro isso, tá? Então eu sei que sou salvo, porque o Espírito Santo de Deus é quem me mostra e me faz ver isso. Mas como é que outras pessoas sabem que eu sou um salvo? Esse é o ponto. Como é que as outras pessoas sabem que você que me assiste é salvo, tá? Como? Através do amor. Quando você vive amor, quando você demonstra amor, eu estou pregando para mim também, tá? Quando eu demonstro e vivo o amor, glória a Deus. Eu não preciso falar mais nada. As pessoas veem o amor genuíno de Cristo em nós. Elas dizem o quê? Eis aí um salvo. Eis aí alguém que vive o que prega, tá? Alguém que vive o que prega o que vive. Alguém que ama realmente. Então, o amor é a forma de externar, fazer com que as pessoas percebam e vejam que realmente nós somos salvos. Que maravilha isso aí, né? Glória a Deus. 3.1. O apóstolo do amor se pronuncia. Vamos ver o que João, o apóstolo do amor, tem a dizer. A consciência da condição de salvo é descrita pelo apóstolo João em 1 João 3,14. E Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor mútuo. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vamos ver aqui o que João tem a dizer. Bíblia na mão, vamos lá. 1 João 3,14 diz: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Eu acho que não preciso falar mais nada, o texto fala por si só. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então é sabido, o apóstolo João dizendo, o apóstolo do amor, dizendo que é sabido, tá, segundo a salvação, quando a gente ama. Então quando eu amo meu irmão, quando eu vivo em amor, tá? Vivo por amor, em amor, na prática do amor, para com o meu próximo, isso é a demonstração da minha salvação, que eu sou salvo. Mas aquele que não ama continua morto. Tá? Olha que coisa tremenda João está dizendo. O apóstolo do amor nos ensinando algo maravilhoso a respeito do amor. E Jesus chegou a dizer também, está nisso aqui, né? Para os discípulos, olha, as pessoas vão conhecerão que vocês são meus discípulos como através do amor de vocês. Quando vocês amarem uns aos outros, quando o amor de vocês for um amor maravilhoso, imensurável, indescritível, um amor tremendo, aí todos ao redor saberão que vocês realmente são meus discípulos. Nisso aí é que as pessoas vão conhecer. Então, quando vocês se amarem realmente, quando houver entre vocês amor, isso para a igreja, irmão, é uma mensagem linda. Quando há na igreja amor, todo mundo sabe, passa a conhecer que verdadeiramente tais pessoas são discípulos de Jesus, estão vivendo o que Jesus ensinou. Tá? Que nós possamos aprender a viver dessa forma. Amor, identificação do crente com a natureza de Deus. No amor, identificamos-nos com a própria natureza de Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, outra coisa interessante, além do amor mostrar-nos realmente que somos salvos, além do amor é quem nos mostra realmente também, né, através do amor, que nós somos discípulos de Jesus Cristo, o amor também nos faz identificarmos com Deus, porque Deus nos ama. Deus é amor, como a Bíblia diz. E quando a gente ama, há uma identificação gloriosa e maravilhosa, tá? De nós para com Deus, nossa para com Deus. O amor de Deus é demonstrado na cruz. Então Deus ele demonstra seu amor. Aonde? Na cruz. E esse amor ele é real e efetivo. Vamos ver alguns pontos aí do amor de Deus. Deus nos mostra seu amor em Cristo Jesus. Deus nos amou até o fim.
com amor extremo, absoluto, sacrificial e até as últimas consequências. Então, não dá, é claro, como eu disse lá no início da aula, não dá, gente, nem que eu quisesse aqui tentar explicar o amor de Deus num vídeo como esse. Eu passaria minha vida inteira gravando vídeos e ainda assim eu não explicaria isso do que é o amor de Deus. Tamanho é o amor de Deus, é imensurável, eu diria inexplicável. A gente sente, mas não consegue dizer, não consegue externar de maneira clara, a fim de que todos venham compreender. Então, a gente, amando uns aos outros, faz com que as pessoas vejam, percebam, conheçam, reconheçam em nós esse amor. Mas é difícil achar palavras para expressar, externar, explicar esse amor, dar esse amor o significado que ele merece. Tá? Mas ainda assim, a gente precisa entender que quando a gente ama, a gente está se identificando com Deus. Olha que coisa linda. Há algo de Deus demonstrado em nós quando nós amamos. Tá? E a gente precisa entender. Por quê? Porque Deus é amor. Deus nos ama, Deus nos amou, Deus nos ama e amará para sempre. E Deus demonstrou ao longo da história, ao longo das eras, o seu amor para conosco e continuará demonstrando. Então, que a gente possa entender isso aí. Tá? Que o amor ele é identificado, tá, com a natureza. A gente se identifica, a gente consegue se identificar com a natureza divina quando a gente ama. Quarto tópico, amor, motivação legítima da fé cristã. Então, amor, vamos ver o amor como motivação. A prática do amor ágape, lembrando, né, que eu falei um pouco sobre isso aí, tipos, né, palavras diferentes para amor dentro do texto grego, e amor ágape é o amor de Deus. Então, a prática do amor ágape, ou seja, amor de Deus, se dá a partir de uma ética teocêntrica. Olha que coisa linda, a partir da ética divina. Ou seja, esse amor será verdadeiro se for centralizado em Deus. Então, como é que a gente consegue centralizar, canalizar e demonstrar esse amor? Esse amor, quando ele é centralizado na pessoa de Deus, quando eu amo a Deus com todas as minhas forças, dificilmente eu conseguirei deixar de amar o meu irmão. Então, quando eu amo mesmo, quando eu não só digo amar a Deus, mas vivo esse amor e demonstro com meus gestos, minha atitude, meu testemunho, minha vida, que eu amo a Deus, então eu automaticamente conseguirei amar o meu irmão e as demais pessoas. Então, se eu centralizar todo o meu amor em Deus, eu também estarei amando o meu irmão. Porque Jesus falou, o maior mandamento, o primeiro deles é amar a Deus. E o segundo, semelhante a esse. Grava isso. Semelhante. Então, na medida que eu amo a Deus, eu preciso também amar o meu próximo. E esse amor ao meu próximo é o amor que eu tenho para comigo mesmo. Os amigos, a família e aqueles em quem as pessoas investem o melhor do seu amor, um dia passam. O amor devotado que trazia como recompensa a garantia de muita felicidade converte-se então na pior dor quando essas pessoas se vão. Então, eu centralizo meu amor em Deus, que por conseguinte, eu amando a Deus, mas eu amando a Deus de verdade. Eu estou tentando falar aqui, mas ainda assim, pega o que eu estou falando aqui, multiplica por 200 bilhões, aumenta isso aí, mais. É imensurável. Aí eu amo a Deus e centralizo o meu amor a Deus. Então, até amando o meu irmão, estou amando a Deus. Então, eu amo a Deus e com esse amor eu amo as demais pessoas. Eu vivo esse amor. Mas se eu colocar o foco de todo o meu amor na pessoa de Deus, aí eu jamais me frustrarei. Porque às vezes as pessoas pegam esse amor, centralizam, canalizam em pessoas, tá? Não estou dizendo para você não amar as pessoas, o texto é claro com relação a isso. Mas o amor que deveria ser dado a Deus, muitas vezes é dado a pessoas. As pessoas idolatram outras, põem toda a sua esperança, depositam toda a sua vida e a sua esperança numa outra pessoa. E aí quando essa pessoa falta, né, quando ela vem a falecer, quando ela às vezes decepciona, vai embora, aquele amor que a pessoa tinha torna-se agora uma dor terrível, uma dor inexplicável, uma dor que machuca, acaba, corrói o coração dessa pessoa. Coisa que jamais vai acontecer. Por quê? O mesmo, porém, não acontece com o amor de Deus. Nem mesmo a morte pode separar aquele que crê nesse amor. Então, se eu depositar todo o meu amor em Deus, eu nunca me frustrarei, porque Deus não decepciona ninguém. O ser humano se decepciona um ou outro, mas isso não quer dizer que eu não devo amá-lo. Eu amo. Mas, se eu amar a Deus com toda a minha força, todo o meu entendimento, eu jamais me frustrarei. Jamais verei a chamada decepção, porque Deus, ainda que eu venha morrer, o meu amor para com Deus, o amor de Deus para comigo não se esfria, não se acaba. Em Deus eu posso sim, em Deus você pode sim, em Deus nós podemos sim depositar todo o nosso amor. Concluindo aqui, para representar a altura em sua plenitude, a lei de Deus,
O amor não poderá jamais ser confundido com um sentimento simples que começa hoje e termina amanhã. Então, se eu quero mostrar mesmo como representa, né, o que é o amor de Deus, a plenitude desse amor, então eu não posso confundir isso com um sentimento que vai e volta. Ah, eu amo a Deus, agora não amo a Deus. Ah, eu quero a Deus, eu não quero a Deus. Eu vivo para Deus, não, já não vivo mais para Deus. Eu estou com Deus, não, já não estou mais não. Então, isso aí não é amor não. Então, o amor é quando você está com Deus, independente da situação. Nada pode apagar, tirar essa chama. Paulo chegou a dizer, o que nos separará? O que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, nudez, espada, né? Ele disse, fome. Ele diz que nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada, nem altura, nem perseguição, nem nada nos separará do amor de Deus. Isso é interessante, tá? Olha o que Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus. Vamos continuando aqui então. Vamos lá. Por isso, Paulo diz que dons podem desaparecer, mas o amor nunca falha. O amor ágape nos capacita a fazer uma leitura da vida com beleza e esperança. Ele anula as picuinhas, ignora as mesquinharias e descortinas coisas que estão diante de nós. Ágape é o amor que nos levará mais ao sacrifício do que ao bem-estar, mais ao doar do que ao receber. O amor não promete vantagens, mas o poder de um espírito rico e de um caráter marcado pelas insígnias do bem. Então, a princípio, gente, está aí. Falamos um pouquinho nessa lição sobre o amor de Deus, sobre amor. Amar, o maior de todos os mandamentos. Né? É claro que, como eu disse lá no início, a gente sabe que o tempo não é hábil para falar de tanta coisa gloriosa, tanta coisa maravilhosa. Mas o que eu deixo aqui para o final desse vídeo é que a gente possa continuar sempre amando a Deus, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, acima de tudo e qualquer coisa, e qualquer pessoa. E também, é claro, continuar sempre amando o nosso próximo, na medida em que nós nos amamos, como a nós mesmos. Tá? Que a gente possa então amar. Em nome de Jesus, tá, querido? Você que está nos assistindo aí, eu te amo em nome de Jesus. Eu creio que você me ama também. Estarei orando por você. Eu, assim como eu tenho certeza que você está orando por mim, continuará orando por mim. Então, ore pela minha vida, pela minha família, né? Pela minha casa, pelo meu casamento, assim como eu também estarei orando pela vida de vocês. Um grande prazer estar aqui mais uma vez. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor o coração de vocês. Tá? Que se faltou alguma coisa aí, peço perdão. A princípio, se eu não fui claro em certos assuntos. Como eu gosto sempre de dizer, tá, gente? O meu contato está aqui. Basta você nos contactar. Tá aí, ó. O nome do nosso ministério é Medificando a Luz da Bíblia. Tá aí o meu contato. Fernando Aquino é o meu nome. 99930-8767. Lembrando que o 27 aí, tá? Porque eu estou falando do estado do Espírito Santo. Falo aqui da cidade de Serra, do estado do Espírito Santo, mas assim, eu creio que distância nenhuma pode aí atrapalhar o que Deus tem a fazer na minha e na sua vida. Então, entre em contato conosco, seria muito feliz de poder atendê-los. Tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos.